a paz do Messias chamado Cristo Jesus para todos vocês que estão assistindo este vídeo. E eu já convido todos vocês para que nós venhamos ler juntos, você aí e eu aqui lendo e você ouvindo e aprendendo a temer e a obedecer a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Porque o mundo está cheio de pessoas que preferem mais desobedecer do que obedecer. O mundo está cheio dessas pessoas. Porém, o Senhor Jesus Cristo, o Messias, ele disse: a parábola do joio e do trigo. Porém, está os dois juntos, mas não estão unidos. O joio parece ser trigo, mas nem tudo que tem aparência é verdadeiro. Nem tudo que tem a aparência de ser trigo, mas não é verdadeiro. Então os dois estão juntos, mas não estão unidos. Porque o joio, ele se compara com um ser humano rebelde, ingrato, desobediente, infiel ao Senhor nosso Deus, que não o obedece. Mas o Senhor, ele tem dito que o joio são os filhos do maligno. Porém, os filhos do maligno são os que fazem o mal. Não quer dizer que o maligno, ele gerou filhos. Não. O maligno, ele colocou, ele plantou a dúvida na mente da primeira mulher e do primeiro homem. Então, são as contendas, as brigas, as desunião, as desunião e as invejas e os disse-me-disses. Então, o que ele semeou na mente de Eva foi a dúvida. Será que é verdade mesmo o que Deus falou? Que se nós tocássemos na árvore, nós morreríamos. E se nós comêssemos, nós também morreria do mesmo jeito. Mas a serpente, cautelosa e astúcia, ela disse: é mentira, é mentira. Porém, Deus, ele sabe que se vocês comerem, vocês serão como ele é. Sabe, é tipo você tomar um copo de veneno, sabendo que vai morrer,
e tomar e morrer. Tomou sabendo, morreu porque quis. E então Eva, ela correu, pensando ela que era bom demais ter conhecimento do bem e do mal. Mas o que é o inexplicável é que ela já tinha, Adão também já tinha conhecimento e entendimento. Eles já tinham, só não sabiam que estavam nus, mas o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele não acha que é pecado os dois estivessem nus. Não era pecado, não era desavenças contra o Senhor nosso Deus. Só que a serpente, astúcia, maliciosamente, ela enganou Eva, seduziu Eva. Então ela disse: é bom demais ter entendimento e conhecimento. Mas só que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele falou da morte, mas não da morte física, mas da morte espiritual. Quando Eva tocou, ela não morreu. Quando Eva comeu, ela também não morreu. Então ela correu, foi dar ao seu marido, seu esposo, seu companheiro. Então ele pegou também e comeu. Não morreu. Mas eles não sabiam que estavam mortos espiritualmente. Morto. Porque desobedeceu a ordem do Senhor nosso Deus, o mandamento do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, que é obedecer a Deus sobre todas as coisas. Daí em diante, o Senhor nosso Deus veio passear à tarde, ao pôr do sol, no jardim do Éden. E daí então, o Senhor nosso Deus começou a chamar o homem chamado Adão. E ele se escondeu. Então ele já tinha entendimento, já tinha conhecimento. Porque ele se escondeu. Porque quando o Senhor nosso Deus chamou ele, Adão, Adão, onde é que tu estás? Ele estava lá escondido. Então ele disse: eu estou aqui. Aonde? Estou aqui escondido. Por que você está escondido? Por acaso você comeu do fruto daquela árvore que eu disse que você não era para comer? Se você comesse, você morreria? Ele disse: a mulher que o Senhor me deu, ela me enganou. Ela me enganou. Então, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele disse para a Eva, ele disse: filha, por que você fez isso? Me desobedecendo? Por que você me desobedeceu? Ela disse: foi a cobra, a serpente que me enganou, traiçoeiramente. Então o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele olhou para a serpente e disse: estava os três lá. Estava o animal,
um ser um animal. Então o Senhor nosso Deus disse: maldita és tu dentre todos os animais, porque tu és um animal rebelde, desobediente, traiçoeiro. Maldita és tu dentre todos os animais, porém eu porei inimizade entre a descendência da mulher e a tua. Porém, a tua descendência morderá o calcanhar da descendência dela. Mas a descendência dela esmagará a tua cabeça. Somos nós. Todos nós que o aceitamos, o Messias, como o único salvador pessoal das nossas vidas. Ele é a descendência da mulher. Ele é o descendente. Ele é o Rei dos reis, Senhor dos senhores. Então ele olhou para Eva e disse: e você, Eva, minha filha, eu aumentarei as dores de parto, porém darás à luz com bastante dores. Daí então ele olhou para Adão e disse: Adão, meu filho, porque você deu ouvido à sua esposa, maldita é a terra, pois tu és pó, porque foste formado dela, e voltarás outra vez. O nosso corpo físico. Já morremos espiritualmente em Adão e morremos fisicamente no Adão terreno. Mas no Adão do céu, chamado Messias, o Filho de Deus, o Cristo, aleluia, nós temos vida fisicamente e espiritualmente. Estamos vivos. Porém, ele tem dito: aquele que comer da minha carne terá vida em mim. E aquele que beber do meu sangue também terá vida em mim. Porque é a bebida verdadeira. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o Adão e Eva pecaram, desobedeceram. Porque aquilo que parece ser perfeito, mas não é. Então, ele disse: agora, o homem se tornou um de nós. O homem se tornou um como nós, conhecedor do bem e do mal. Então, para que ele não viva eternamente, nem volte lá a apanhar da fruta da árvore da vida e coma e viva eternamente, tiraram Adão e Eva de dentro do paraíso. Porque o pecado, ele não entra e nem fica e nem permanece na casa do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então o Senhor colocou os anjos, os querubins, no portão do Éden.
para que o homem não voltasse mais lá. Mas quando veio o Adão do céu, Jesus Cristo, ele abriu o caminho para todos nós que cremos nele, que o aceitamos como o único Salvador pessoal das nossas vidas, que se batizamos e estamos esperando por ele. Essa é a única nossa esperança. É a nossa única esperança. É ele voltar. Ele vai voltar para buscar o seu povo que está esperando por ele. Então, eu quero dizer para vocês que aquilo que parece ser trigo, mas não é. Está no nosso meio, mas não é. A árvore do conhecimento do bem e do mal estava dentro do Éden, mas o Adão e Eva foram avisados, proibidos de tocar naquela árvore, de comer daqueles frutos, mas eles não obedeceram. Eva deu ouvidos à serpente. Adão deu ouvido à sua esposa. Caiu. A casa caiu, desmoronou. E então, a descendência da mulher não quer dizer que Eva foi condenado, que Adão foi condenado. Não, não foi condenado. Não foi condenado. Porque de Eva nasceram filhos. De Eva nasceram filhos. E dos filhos nasceram netos. E dos netos nasceram bisnetos. E multiplicaram a terra. E então, a terra ficou cheia, povoada, mas por causa da desobediência, o povo ainda desobedecia o Senhor nosso Deus. A malignidade, a maldade foi tamanha, grande demais, que o Senhor nosso Deus olhou dos céus para a terra e viu a terra toda corrompida. Porém, a humanidade só pensava todos os dias de fazer o mal, praticar o mal. Então o Senhor nosso Deus, ele disse: resolvi destruir toda a raça humana. Por causa do pecado, da desobediência. Mas ele via que só tinha somente um homem chamado Noé, íntegro, obediente e temente a ele. E Noé, ele alegrava o coração do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E Deus estava feliz com Noé e com a sua esposa, com Sem, com Cã, com Jafé, as 3 namoradas dos seus 3 filhos. Então, meus irmãos, eles foram dedicados, temente e obediente. O Senhor nosso Deus disse: vou salvá-los. Esses eu não vou destruir. Esses eu não vou matá-los. Mas com esses 8, eu povoarei de novo a terra. Será
mais uma vez um paraíso. Mas o Senhor nosso Deus disse: entra na barca. Depois de muito tempo, depois de muitos anos que Noé construiu a barca, com toda a dedicação, o Senhor nosso Deus disse: agora você vai pôr todo tipo de alimento dentro da barca, para servir de mantimento para você, sua família e os animais, porque eu cuido dos que são fiéis e obedientes. Eu cuido, eu amo eles, eu os salvo, e nada acontece com os que são fiéis e obedientes. Porém, entraram os 8 dentro da barca. E aí, se salvaram. O Senhor nosso Deus salvou eles. Quando as águas diminuíram, quando o Senhor nosso Deus fez as águas diminuir, secar, baixar, aparecer a terra, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, ele disse: Noé, saia da barca você e sua família. É lindo demais meditar na palavra do Senhor nosso Deus, é bom. Porque Noé primeiro, ele antes de sair da barca, quando o Senhor nosso Deus chamou ele para fora, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, meus irmãos, ele disse para Noé: ajunte todo tipo de mantimento e coloque na barca, porque o alimento é para você e sua família e os animais que vai entrar dentro da barca. Porém, eu vou conduzi-los. Eu darei a ordem e os animais virão até você para dentro da barca. Eu cuido. Os animais obedecem. Os animais obedecem, enquanto muitos seres humanos são ingratos, desobedientes, desonestos, desrespeitosos com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Mas a sentença já está decretada. Chegará o dia e a hora, o momento, a revolução chegará quando esses céus se romperem. Esses céus que você e eu vimos, estamos vendo. Um dia, se eu e você estivermos aqui, e que esse dia chegar, esta hora também chegar, nós estivermos vivos, todos nós vamos ver o Todo-Poderoso voltar, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Então ele juntará todas as nações, os 4 cantos da terra. Ele vai dar a ordem aos seus anjos para ajuntar todos. Então, ele dirá abertamente para os que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai. Vinde todos, vocês que são abençoados pelo meu Pai, para receberem o reino dos céus, que foi preparado para vocês desde a fundação
do mundo. É somente dos obedientes, dos honestos, dos filhos do reino. Somente os obedientes entrarão e viverão para sempre. Então ele dirá: porque eu tive fome, vocês me deram comida. Eu tive sede, vocês me deram água. Eu estava descalço e vocês me deram sandálias. Eu estava sem vestes e vocês me deram. Eu estava doente e vocês me deram remédio. Porém, eu estava preso e vocês foram me visitar. E eu era estrangeiro e vocês receberam-me nas suas casas. Mas os filhos do reino ainda não entendem, não compreendem quando o Senhor nosso Deus está dizendo. Quando o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso está dizendo para eles: somente vocês é quem entram. É com vocês que eu estou falando. Vocês ajudaram cada um ao outro. Vocês ajudaram uns aos outros. Então eles dirão: quando foi que nós tivemos com fome, com sede, descalço, sem veste, doente, estrangeiro, preso, e nós te auxiliamos? Aí ele dirá abertamente: foi quando vocês fizeram a um desses dos meus pequenininhos. Não pensem que foi a eles que vocês fizeram. Foi a mim que vocês fizeram. Aleluia. Glória a Deus. Portanto, entrem todos vocês. Entrem. De um por um. Não vai sair ninguém atropelando, passando por cima dos outros. Como nós hoje estamos vendo. Muitos pastores, muitos mesmos, colocando barreiras e mais barreiras, prendendo as ovelhas, pensando que a igreja, que as ovelhas são deles, mas não são. A igreja e as ovelhas não são dele. Não são. A igreja é de Deus, as ovelhas é de Deus, o povo é de Deus, não é de ninguém. Apenas nós, pastores, só cuidamos da casa de Deus. Só pastoreamos com amor, com carinho, com dedicação, com esperança. Então, aos que estiverem à sua esquerda, ele dirá abertamente para todos ouvirem. Todos, não os que já entraram, os que estão à sua esquerda. Ele dirá: apartai de mim, vos malditos, porque eu nunca conheci vocês. Dói, não dói? Dói. Machuca? Machuca. Mas é a verdade, para que todos vocês comecem a praticar as boas obras. Se levantem e voltem para os braços do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então, ele dirá: porque eu tive fome e vocês não me deram comida. Eu estive com sede e vocês não me deram água para beber. Eu estava descalço e vocês não me deram sandálias para mim calçar. Eu estava doente e vocês não me deram remédio. Eu estava preso e vocês não foram me visitar. Porém, eu também era estrangeiro e vocês não me receberam nas suas casas. Sabe, todos os dias ele está batendo, pedindo para entrar na sua casa, dizendo: deixa eu entrar, porque eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua vida, eu quero te salvar.
Eu sou a solução para os seus problemas. Eu sou a solução para a tua doença. Eu sou o teu socorro. Eu sou o Todo-Poderoso. Eu quero resolver a tua história de vida. O teu passado, porém, eu quero apagar. Eu quero te dar vida e vida com abundância. Sabe? Então, eles dirão abertamente também: Senhor, quando foi que nós te vimos com fome e não te demos comida? E quando foi que nós te vimos com sede e não te demos água? E quando foi que nós te vimos descalço e não te demos calçado? E quando foi que nós te vimos doente e não te demos remédio? E quando foi que nós te vimos estrangeiro e não te hospedamos nas nossas casas? Então o Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, dirá abertamente para eles mais uma vez: foi quando vocês deixaram de ajudar dos meus pequenininhos. Não pensem que foi a eles que vocês deixaram de fazer, foi a mim que vocês não me ajudaram. Portanto, apartai-se todos de mim, vos malditos, porque eu nunca conheci vocês. Então, o joio será lançado no fogo do inferno. Todos. Ainda tem muitos que dizem que não há inferno, mas o Senhor, nosso Deus, está dizendo que tem sim um inferno para os rebeldes, os desobedientes, os ingratos. Então, ele dirá abertamente: os bons irão para a vida eterna. Os bons irão para a vida eterna. Mas os maus irão para o castigo eterno. Apartai de mim, vos malditos, porque eu nunca vos conheci vocês. Dói. Palavra dura, mas não é minha essa palavra. É do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. É um alerta para todos vocês que se afastaram, que não tem mais vontade própria de voltar para os braços do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que estão aí se perdendo cada vez e cada vez mais, tomando gosto nas algias do mundo. Lembrem-se que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, o Messias chamado Cristo, o Emmanuel, traduzido Deus conosco, ele vai voltar no dia e nenhuma hora, no dia e nenhuma hora em que vocês estarão nas algias. Vai pegar muitos de surpresa, muitos. Mas aquele que permanecer firme até o fim, esse será salvo. Então, meus irmãos e minhas irmãs, vamos voltar agora juntos para a passagem do joio e do trigo. Porém, o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, ele disse: certo dia, um homem, ele plantou boas sementes no seu campo. E daí então ele foi dormir à noite. Seus empregados também foram dormir. Porém à noite veio o maligno. Quem é o maligno? O diabo. Lúcifer, Satanás. A cobra do Gênesis.
do começo da história da humanidade. E o dragão do Apocalipse, a antiga serpente, veio de noite, malandramente, traiçoeiramente, ladrão, e semeou a sua semente no meio da plantação do Senhor nosso Deus. Que plantação é essa? As igrejas. As igrejas, os templos, aonde os irmãos se reúnem para adorar o Senhor nosso Deus, dar glória, aleluia a Ele, se dedicando a Ele, na esperança de Ele voltar para buscar eles. Todos nós estamos, aleluia, glória a Deus. O joio está no meio, os filhos das trevas estão no meio, dentro das igrejas. Então ninguém fique iludido, pensando que todos que estão dentro do templo, dentro das igrejas, serão salvos. Porque ele tem dito, foi um maligno que veio à noite traiçoeiramente e semeou a sua semente no meu campo. O campo não é dele, então ele é ladrão. Então ele é intruso. Então o diabo, ele é ladrão e intruso, goste ou não. Tem muitos que não vai gostar, que não está gostando do que está ouvindo. Mas o diabo é sim intruso e ladrão. Porque ele veio à noite, não foi convidado, não foi chamado. Ele veio e semeou a sua má semente no meio do povo de Deus, no templo, nas congregações. Mas os trabalhadores rogam ao Senhor da seara: Senhor, nós levantamos agora de manhã e fomos olhar o campo, as sementes boas que o Senhor plantou no seu campo. O Senhor não plantou boas sementes no campo? O Senhor espera colher boas sementes. O Senhor plantou o que é bom. O Senhor quer colher o que é bom e não o que não presta. Sim, plantei coisas boas, sim. E vou colher o que é bom. Ah, é, Senhor? Sim. Mas como é que lá no campo lá tem joio no meio do trigo? Mas como assim? Como assim? Tem joio no meio do trigo? Eu não plantei joio. Vocês me ajudaram, viram a plantação, vocês viram quando eu cultivei a terra? As boas sementes que nós plantamos juntos. E agora apareceu o joio? Sim, Senhor. Mas não foi nós que plantamos. Então quem foi? Foi o maligno. O inimigo que veio. O intruso. O ladrão. Intrometido. Que veio tentar destruir a plantação. O inimigo, ele está tentando destruir a obra de Deus, a casa de Deus, mas não vai conseguir. Não vai conseguir. Sabe por quê? Porque o dono da casa está de pé, está acordado, está vendo tudo. Sabe quem é trigo e sabe quem é joio. Então, os trabalhadores diz: pede para o Senhor. Já que não foi o Senhor e nem nós que plantamos, porque nós ajuntamos com o Senhor, nós plantamos com o Senhor viu, nós fomos dormir e acordamos e fomos olhar o campo, está cheio de joio.
Deixa nós ir lá, permita que nós vamos lá e arrancá-los. Vamos arrancar o mal. Permita que nós vamos arrancar o mal. Então o Senhor diz para eles: olhe o amor do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Não, eu não vou permitir que vocês vá lá agora e arranque o joio do meio. Mas, Senhor, vai prejudicar o trigo. Mas deixa lá. Deixa lá, porque eu sei quem é trigo e quem é joio. Deixa lá. Porém, vão crescer juntos. O trigo ele vai produzir. Vai dar boas colheitas. Mas o joio não vai dar nada. Não presta. Então vocês vão lá primeiro. Pegue o trigo. Peguem o trigo. Colham. Façam feixes. E coloquem no meu celeiro. Ajunte. Esse celeiro é a Nova Jerusalém que todos vão entrar. Os filhos obedientes. Somente os trigo quem entrarão na Nova Jerusalém. Vocês estão entendendo? Estão captando aí? Então depois vocês vão lá e peguem os joios, arranque-os, amarre-os em feixes e jogue-os na fornalha de fogo. Lá vai haver muitos ranger de dente, aonde eles vão se desesperar, vão querer, vão implorar, mas vão ter que ser lançados todos no fogo do inferno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos trigos porque nós damos boas obras. Temos boas obras. Nós temos fé e temos obras. Somos trigo, mas joio é joio. Não podem virar trigo. Então, ouçam com bastante atenção. Foi uma simbologia que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, o Messias, comparou o bem e o mal, as pessoas boas e as pessoas más, os incrédulos e os obedientes. Somente eles entrarão no reino dos céus, na Nova Jerusalém, adornada. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda tem mais para vocês ficarem felizes da vida com essa outra passagem bíblica. Ouçam com bastante atenção. Aleluia, glória a Deus. É uma passagem bíblica bem conhecida e vocês já conheceram e sabem disso, que eu vou falar agora. É a rede. Porém, o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, Ele também contou essa outra parábola. Ele disse que o reino dos céus é comparado como um homem que lança suas redes na praia, no lago. Porém, ele puxa ela para fora e traz toda a qualidade de peixe, bons e ruins, pessoas boas e pessoas más. Entendam, compreendam. Então ele diz:
peguem somente os peixes bons, coloquem no meu cesto. Coloquem no cesto somente os bons. Mas os ruins, deixe na praia mesmo. Não presta. Não sobe nenhum. Não entra nenhum. Não entra no reino dos céus. Nenhum. Nenhum. Coisa ruim não entra no reino dos céus. Não entra. Sabe por quê? Porque lá em Apocalipse também está escrito. Em Apocalipse capítulo 22. Está dizendo lá no versículo... vou falar do versículo... eu acho que é o 13. Deixa eu ler para vocês aqui para você ver. Para não se enganar. Para que vocês venham entender as coisas. Porque a gente não gravamos tudo na cabeça. A nossa mente, ela é pequena demais. Não cabe tantas coisas, não. Mas em Apocalipse, ele está dizendo aqui, no capítulo 22 mesmo, não é o 22 não, é o 21, vamos lá. É o capítulo 21. E o versículo... versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Mas os convidados, mas os covardes, os traidores, os que cometem pecados nojentos, os assassinos, os imorais, os que praticam a feitiçaria, os que adoram ídolos e todos os mentirosos. O lugar dessas pessoas é o lago onde queima o fogo e o enxofre, que é a segunda morte. Aleluia, glória a Deus. E como eu falei, o capítulo 22 de Apocalipse também está escrito no versículo 12, ele diz: escutem, diz Jesus, eu venho logo, vou trazer comigo as minhas recompensas, para dá-las a cada um, de acordo com o que tem feito. E o 13 ele diz: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Aí ele diz no 14: felizes as pessoas que lavam as suas roupas, pois assim terão o direito de comer a fruta da árvore da vida e de entrar na cidade pelos seus portões. O 15: mas fora da cidade estão os que cometem pecados nojentos, os feiticeiros, os imorais e os assassinos, os que adoram ídolos e os que gostam de mentir por palavras e ações. Aleluia, glória a Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, e agora vamos voltar para a passagem que eu estava falando para vocês da rede. Ouçam com clareza.
A rede é o Evangelho que está sendo pregado, anunciado a todos. E os peixes bons que é posto no cesto que ele manda colocar são as pessoas boas. E o cesto é a Nova Jerusalém. E os peixes ruins são as pessoas más. São os que praticam as coisas ruins, que vão ficarem e vão serem castigados e lançados no fogo do inferno. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o que eu e você temos que fazer é somente pregar a palavra do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso e convidar os que se afastaram, fazer com que eles voltem de novo, pregar para eles, que voltem a aconselhar eles, para eles voltarem para o Senhor nosso Deus mais uma vez. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e até logo. Amém.